Hello and welcome to our video series. Bem-vindo à nossa série de vídeos Como destravar o seu inglês ainda em 2025. E antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um convite para desacelerar. Não importa quantas vezes você tentou aprender inglês e parou no meio, não importa se você já estudou gramática, fez curso, viu vídeos, o que importa é que hoje você está aqui e isso diz muito. Porque só de estar aqui, você já está fazendo parte de um grupo muito pequeno. Um grupo de pessoas que decidiu dar mais uma chance, não a um curso, mas a um futuro onde o inglês não é mais um peso, uma frustração, uma dívida emocional com você mesmo, mas sim um novo degrau, uma ferramenta para destravar oportunidades, viagens, promoções e muito mais. Eu sei que pode parecer exagero dizer isso agora, mas até o final dessa aula aqui você vai entender que a fluência está muito mais perto do que você imagina. E mais, sem precisar estudar horas por dia, sem decorar regras gramaticais, sem se sentir burro porque não entendeu a tal da gramática do present perfect. Eu vou te mostrar por que você não está travado por falta de inteligência. Você está travado por excesso de método errado. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Barros, fundador do canal Inglês Winner, um dos maiores canais de ensino da língua inglesa do mundo, com mais de 1.200.000 inscritos e hoje mais de 70 milhões de aulas visualizadas. Mas o que eu mais me orgulho é disso aqui. As mensagens e vídeos que eu recebo dos meus mais de 15 mil alunos que saíram do absoluto zero e hoje falam inglês com confiança. Muitos deles nunca tinham conseguido terminar um curso antes. E sabe o que eles têm em comum? Eles descobriram o que você está prestes a descobrir hoje. Que o inglês não precisa ser difícil, que o problema não é você, que a fluência é um processo natural se você seguir o caminho certo. Talvez você já tenha pensado coisas do tipo: meu inglês é horrível, eu travo na hora de falar, eu entendo, mas não consigo responder, ou até acho que isso aqui não é para mim. Mas se eu te dissesse que tudo isso é consequência de um erro estrutural no ensino tradicional, a maioria dos cursos ainda ensina inglês como se fosse matemática, fórmulas, provas, regras, conjugação de verbo. Sabe qual é o problema? A vida não tem prova oral com hora marcada. A vida pede respostas na hora, conversas reais, clareza, confiança. E para isso, você não precisa de mais gramática. Você precisa de um método que imite o jeito natural do seu cérebro aprender, ouvindo, repetindo e se expondo aos sons reais da língua. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje e nas próximas 2 aulas da nossa série. Hoje, nessa primeira aula, você vai descobrir por que a maioria das pessoas trava mesmo depois de anos fazendo o curso, o que você pode fazer ainda esse ano para mudar esse cenário para sempre na sua vida, e também o primeiro pilar do método Inglês Winner, que te mostra exatamente o que estudar e quando, mesmo que você tenha poucos minutos por dia para fazer isso. Na aula 2, você vai conhecer o coração do nosso método, os diálogos de alta frequência, que fazem com que você aprenda muito mais rápido e desbloqueiam a sua memória para nunca mais esquecer aquilo que você estuda. E na aula 3, eu vou te mostrar o que mais te trava na hora de falar e como destravar sua conversação com apenas alguns minutos de prática por semana. Com a técnica da conversação guiada, você vai ver como conversar em inglês de forma leve e natural em pouco tempo, mesmo que você tenha uma rotina super corrida ou ache que não leva jeito para aprender inglês. Então vamos lá. O primeiro pilar do nosso método é o cronograma para neurofluência. Mas aqui não tem aquela cobrança rígida, chata, aquela disciplina militar. Nós organizamos o aprendizado para você com a dose certa que o seu cérebro precisa para memorizar praticamente tudo que você aprende. Assim, você só precisa apertar o play e seguir as instruções. Com poucos minutos por dia, a sua mente entra em um modo de absorção contínua da língua. Em alguns minutos, eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Só que antes você precisa entender por que o seu inglês ainda está travado e como você pode evitar cair nessas armadilhas daqui para frente. Geralmente quando você entra num cursinho tradicional de idiomas, o que acontece? Gramática, regras, tempos verbais,
exceções, estruturas que nem os nativos conseguem explicar direito. E aí você pensa, beleza, preciso entender isso aqui primeiro antes de conversar. Depois vem a famosa lista de vocabulário, verbos regulares e irregulares, objetos, animais, profissões, frutas, ferramentas. Decora isso aí, depois com certeza você vai conversar. Lá no finalzinho do curso, 5 ou 10 anos depois, vem a famosa aula de conversação. Aí, nesse momento, você já esqueceu toda a decoreba que tentou fazer, fica nervoso ou nervosa, travado, porque não lembra das coisas básicas e essenciais do inglês. E aí começa a se achar burro, que não tem talento, e vem a frustração seguida da desistência. E aquele pensamento de que inglês realmente não é para mim toma conta da sua cabeça. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você aprendeu a falar português estudando gramática com 3 anos de idade? Claro que não. Você aprendeu ouvindo, repetindo, brincando, falando, errando, corrigindo, até que o idioma entrou na sua mente sem que você nem percebesse. Por que é que colocaram então na sua cabeça que para falar inglês você precisa primeiro dominar a tal da gramática? Nem os nativos aprendem assim, estudando gramática. Pode acreditar, eu já perguntei sobre isso para muitos nativos. A maioria não consegue explicar nem as regras mais simples de gramática. Foi aí que eu comecei a me questionar e pensar, tem alguma coisa muito errada com essa forma de aprender. Então, ao invés de seguir aquela pirâmide tradicional, eu fiz o contrário. Eu virei ela de cabeça para baixo e decidi começar pela prática real da fala, com situações do dia a dia, ouvindo, assimilando e colocando em prática logo em seguida aquilo que eu estava estudando. E só depois eu fui tentar entender as estruturas de gramática por trás dessa conversação, mas não aquela gramática chata, cheia de regras, a gramática que é utilizada para conversar, que é bem diferente. Eu parei de estudar inglês como se fosse uma prova. Eu comecei a aprender como se fosse uma conversa prazerosa. E isso mudou completamente o jogo para o meu aprendizado. Sabe qual foi o resultado disso? Em apenas 1 mês eu já consegui ter minha primeira conversa 100% em inglês com uma turista alemã que estava visitando o Brasil. 2 meses depois, eu consegui passar em uma entrevista em inglês para um estágio em uma multinacional no Rio Grande do Sul para trabalhar no setor de contabilidade. Foi a primeira vez que eu me senti livre em outro idioma e vi os meus sonhos começarem a se tornar realidade diante dos meus olhos. E detalhe, até hoje eu não domino a gramática do inglês, nem do português, para ser bem sincero. Mas isso nunca me impediu de viajar ao mundo, trabalhar em multinacionais, fazer amizade com pessoas de muitos países diferentes. E é isso que você vai aprender nessa série de aulas. Começando agora pelo nosso primeiro pilar. Diferente dos cronogramas tradicionais, que despejam uma tonelada de conteúdo por semana na sua cabeça, com listas, regras, textos complexos que você nunca vai revisar, o cronograma para neurofluência foi criado para reprogramar o seu cérebro para aprender inglês em pequenas doses diárias, através de diálogos reais e práticos. É o que a ciência chama de aprendizado incremental. Só que eu não quero te explicar isso só com teoria. Eu quero te provar agora, na prática, como essa lógica funciona. Escuta essa frase e tenta repetir ela logo depois de mim na mesma velocidade. I'd love to go to the beach with you next weekend. E aí, como foi? Ótimo. Tentar repetir assim pode ser um pouco difícil, né? Essa frase significa eu adoraria ir com você à praia no próximo fim de semana. Mas agora eu vou te mostrar um jeito muito mais fácil, o aprendizado incremental, que te dá a neurofluência. Escuta e repete cada parte depois de mim até a gente chegar na frase completa. I'd. I'd. I'd love. I'd love. I'd love to. I'd love to. I'd love to go. I'd love to go. I'd love to go to the. I'd love to go to the. I'd love to go to the beach. I'd love to go to the beach. I'd love to go to the beach with. I'd love to go to the beach with.
I'd love to go to the beach with you. I'd love to go to the beach with you. I'd love to go to the beach with you next. I'd love to go to the beach with you next. I'd love to go to the beach with you next weekend. Muito mais fácil agora, é ou não é? Você aprendeu uma frase completa, real, com entonação, estrutura e vocabulário sem ficar tentando decorar listas. E o mais importante, você aprendeu a pronunciar uma frase completa como um nativo falaria, em poucos segundos, que antes parecia muito difícil de pronunciar de forma rápida. Você percebeu? Essa é a lógica do cronograma para neurofluência. Ele não joga um bolo de conteúdo na sua cabeça esperando que você memorize tudo sozinho todos os dias. Ele programa o seu cérebro para aprender todos os dias em pequenos blocos funcionais que você consegue lembrar e usar na vida real. Assim, você vê o seu progresso e consegue falar desde o primeiro dia de aula. Agora que você entendeu que o foco desde o início deve estar na conversação e que o cronograma para neurofluência pode literalmente reprogramar o seu cérebro para aprender inglês da forma certa e acelerada, em pequenas doses, ao invés de você consumir uma tonelada de conteúdo, na próxima aula você vai conhecer o atalho mais poderoso para a aquisição da fluência de forma acelerada, que são os diálogos de alta frequência. Eles são a diferença entre quem só estuda e não fala e quem realmente fala inglês na vida real. Então fica atento à nossa próxima aula porque você vai aprender coisas incríveis. I'll see you there.